Olá, a paz do Senhor. Meu nome é Satilene, sou esposa do Celso. Nós fazemos parte da rede de casais e somos líderes de PG Reconciliados 2. Hoje vamos ler o livro de Sofonias, capítulo 3, até Zacarias, capítulo 1. Ai da rebelde e contaminada, da cidade opressora. Não obedeceu à sua voz, não aceitou o castigo, não confiou no Senhor e nem se aproximou do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para amanhã. Os seus profetas são levianos, homens aleivosos, e os seus sacerdotes profanam o santuário e fizeram violência à lei. O Senhor é justo no meio dela e não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo, a luz e nunca falta. Mas o perverso não conhece a vergonha. Examinei as nações. As suas torres estão assoladas. Fiz desertas as suas praças, a ponto de não ficar quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, até não ficar ninguém, até não haver quem as habite. Eu dizia: certamente me temerás, aceitarás a correção e assim a sua morada não seria destruída, conforme tudo aquilo, porque as castiguei. Mas eles se levantaram de madrugada, corromperam todas as suas obras. Portanto, Respirai-me, diz o Senhor, no dia que eu me levantar para o despojo, porque o meu decreto é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira. Porque toda esta terra será consumida pelo fogo do seu zelo. Porque então darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que sirvam com o mesmo consenso. Da além dos rios da Etiópia, meus zelosos adoradores, que constituem a filha dos meus dispersos, que trarão sacrifício. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com as quais te rebelaste contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exultam na tua soberba, e tu nunca mais te ensoberberás no meu monte santo. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, não proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem o espante. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exalta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, examinou
o teu inimigo, o Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará e se deleitará em ti. Com alegria calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os entristecidos por causa da reunião solene congregarei. Esses que são de ti, para os quais o opróbrio dela era um peso. Ageu, capítulo 1. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada? Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitar nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, semeais muitos e recolheis pouco, comeis, porém não vos farteis, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Então dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. Esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso, retém os céus sobre vós, e o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre o gado e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu. Assim como o Senhor, seu Deus, o enviara, e temeu o povo diante do Senhor, então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor
suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo. E eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dário. Capítulo 2. No 7º mês, o 21º mês, dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, enquanto sairdes do Egito. O meu espírito permanece no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações. Então encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ao 24º dia do mês, nono, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: se alguém leva carne santa na orla das suas vestes e com ela tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em outro qualquer mantimento, porventura ficará isto santificado? Os sacerdotes responderam: não. E disse Ageu: se alguém que for contaminado pelo contato com o corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? E os sacerdotes responderam, dizendo: ficará imunda. Zacarias, capítulo 1. No 8º mês do 2º ano de Dário, continua ainda aqui, irmão, em Ageu, versículo 14. Então respondeu Ageu e disse: assim é este povo, e assim esta nação diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra de suas mãos, e tudo o que ali oferecem imundo é. Agora, pois, eu vos rogo, considerai isto, desde esse dia em diante, antes
que se lançassem pedra sobre pedra no templo do Senhor, antes que sucedessem estas coisas. Vinha alguém a um montão de grão, se de 20 medidas, e havia somente 10. Quando vinha ao lugar para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com queimadura, com ferrugem e com saraiva em toda a obra das vossas mãos, porém não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, pois, vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai essas coisas. Porventura há ainda semente no celeiro? Além disso, a videira e a figueira, a romoeira, a oliveira não têm dado seus frutos? Mas desde esse dia vos abençoarei. E veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, aos 24 dias do mês, dizendo: fala a Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo: farei tremer os céus e a terra. Transformarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Transtornarei os carros e os que neles andam. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: tomar-te-ei, ó Zorobabel, servo meu, filho de Sealtiel, diz o Senhor, e far-te-ei como um anel de selá, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias, capítulo 1. No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor se irou fortemente contra vossos pais. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão? E os profetas, viraram eles para sempre? Viverão eles para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estudos, que eu ordenei aos profetas, meus servos, não alcançarão a vossos pais? E eles voltaram e disseram: assim diz o Senhor dos Exércitos, pensou em nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras. Assim ele nos tratou. Aos 24 dias do mês, 10º, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: olhai de noite e vi um homem montado num cavalo vermelho
ele estava parado entre as murtas que estavam na baixada de trás. Na baixada de trás dele estavam cavalos vermelhos, malhados e brancos. E eu disse: Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são estes. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse: estes são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. E eles responderam ao anjo do Senhor, que estava entre as murtas, e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está tranquila e quieta. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: o Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estivesse irado estes 70 anos? E respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo, com palavras boas, palavras consoladoras. E o anjo que falava comigo disse-me, clama dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações descansadas, porque eu estava pouco indignado, mas eles agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia, nela será edificada a minha casa, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará a Sião e ainda acolherá a Jerusalém. E levantei os meus olhos e vi, e eis 4 chifres. E eu disse ao anjo que falava comigo: que são estes? E ele me disse: estes são os chifres que dispersaram a Judá e a Israel e a Jerusalém. E o Senhor me mostrou 4 chifres, 4 carpinteiros. Então eu disse: que vem estes fazer? E ele falou, dizendo: estes são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pode levantar a sua cabeça. Estes, pois, vieram para os amedrontarem, para derrubarem os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá, para a espalharem. Senhor, nesta noite queremos te agradecer, Senhor, Pai, por todas as pessoas que nos acompanharam, Senhor, na leitura da Tua Palavra. Senhor, muito obrigado, Senhor, por este momento, Senhor, que passamos, Pai, aprendendo da Tua Palavra, Senhor. Penetra, Senhor, em nossos corações, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém.